Muito bem, vamos então para o segundo episódio aqui da nossa minissérie Educação que Floresce. No episódio anterior, nós conversamos sobre a importância de você ter um objetivo em mente quando você trabalha a educação dos seus filhos. Tudo começa por você saber para onde você está indo, para não se perder só com as correrias aqui do dia a dia. E eu propus para vocês o desafio de compartilharem o que você gostaria de ver? Quais são as 3 características mais importantes que você gostaria de ver na vida dos seus filhos lá na frente? Esse exercício, gente, ele é importante porque te faz parar para pensar, como nós dissemos, onde você quer chegar. Se você quer fazer um plano, se você quer se sentir trabalhando efetivamente na vida de uma criança, você precisa saber qual é o seu propósito final. Não só o que você precisa, eu preciso que ele tire 10 na prova de matemática. Isso é um propósito muito pequeno e muito aqui, né, do hoje. Mas e de quem eles serão lá na frente? E hoje nós vamos falar sobre qual é o perfil da sua família. Porque se nós consideramos que é preciso que você tenha objetivos para você saber, ok, para onde eu estou indo, nós também precisamos considerar, quando fazemos um plano, que cada pessoa tem uma realidade diferente. Cada família tem um perfil diferente. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Eu vou dar 2 exemplos. Quando nós fizemos o Educação Floresce pela primeira vez, nós tivemos várias respostas, né, do que as pessoas gostariam de ver lá na frente. Uma delas ressaltou: eu gostaria que meu filho tivesse um autocontrole, um controle emocional, soubesse lidar bem com as suas emoções. E outra pessoa disse: para mim, uma prioridade é que o meu filho seja empreendedor. Então, aqui nós já temos um norte que permite que o meu plano seja um pouco mais realizável e um pouco mais aproximado da minha realidade. Mas saber isso ainda não é o bastante. Eu preciso saber, ok, o que a minha família está vivendo hoje? Essa é a primeira pergunta. Que momento nós estamos vivendo? Tem famílias que estão no momento, acabou de chegar um bebê. Esse é um momento muito específico, que tem uma demanda específica de questões, de recursos, enfim. Tem famílias que estão encaminhando um filho para a universidade. Algumas famílias estão passando por problemas diversos, problemas, por exemplo, de saúde, que requerem uma atenção maior. Outras famílias estão mudando para uma outra cidade. Eu trago todos esses exemplos para que vocês percebam quantas realidades diferentes existem. Isso nós estamos falando de momento de vida. Mas existem questões como: qual é a filosofia ou a linha que guia a sua família? Eu tenho aqui famílias que são missionários. O princípio da vida dessa família é de que as crianças cresçam num contexto de servir outras pessoas, servir a Deus integralmente, falar de Cristo e o tempo todo aprender da sua palavra. Existem outras famílias que querem que os seus filhos aprendam mais de Deus, mas não estão no contexto missionário, estão no contexto, por exemplo, de vida, início de uma empresa. A família está iniciando uma empresa familiar. É lógico que a tendência dessa família é trabalhar para que os seus filhos desenvolvam aquelas habilidades que eles percebem. Olha, se você vai ser um empreendedor, é necessário que você desenvolva essa habilidade específica. Então percebam que existem, além dos princípios básicos que são para todos, existem visões e questões muito específicas de cada família. E não é que os missionários estão certos e os empreendedores não. Deus tem propósitos multiformes, né, para a vida humana. E nós precisamos reconhecer isso. Outra questão que nós precisamos pensar é: quais são os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos? De repente, eu tenho uma família
em que isso acontece bastante é que o pai é da área de exatas, a mãe é da área de humanas. Então eles têm muita facilidade com linguagem e com números, mas eles sentem falta de um trabalho na área de música, por exemplo. Olha, não sei nada de música, me sinto zerado nessa área. Para a gente isso é um ponto fraco porque nós queremos que os nossos filhos cresçam num ambiente com acesso à arte. Então percebam que o que nós já sabemos e o que nos falta são aspectos importantes quando eu penso em um plano. E finalmente, qual é o meu estilo de ensino? Existem pessoas que ensinam por meio de leitura. Eu sou uma pessoa que trabalho muito, desenvolvo projetos a partir de histórias. Para mim isso é fácil, isso é algo que já naturalmente eu consigo fazer. Outras pessoas já vão ter mais facilidade com o ensino ali no computador e mostrando, né, de forma mais lógica, enfim. Percebam que então todas essas questões vão fazer parte da característica e do perfil da sua família. Lá no programa Filhos Fortes, quando nós falamos sobre aquela base mais elementar, o nosso foco tem um módulo em que a gente trabalha só isso, né? E eu fiz até um testezinho para descobrir qual é o estilo da família. A família Indiana Jones, a família Hyde, enfim. E ali, o que eu converso bastante é como, a partir do momento que você identifica o perfil da sua família, você consegue trabalhar com as crianças essa individualidade. Dentro da unidade, todos nós fomos criados para um propósito, mas existem individualidades também. Já no PEF, nosso programa do Plano de Ensino Familiar, nós vamos direcionar essa questão muito mais para a área didática, para o estilo, o método de ensino que você escolheu, se você segue uma filosofia clássica, se você segue uma filosofia tradicional cristã, ou enfim, né? Sim, são 7 filosofias que nós temos lá, 7 métodos de ensino. Então, percebam a ênfase diferente se a sua preocupação aqui é a parte acadêmica e formal ou a parte mais elementar do desenvolvimento da criança. O que eu quero dizer vou dar um exemplo aqui para vocês. Muitas pessoas se preocupam, por exemplo, com o inglês. Você viu lá alguém falando que o inglês precisa ser trabalhado desde que a criança tem 0 dias de vida. E aquilo mexeu com você porque seu filho já tem 4 anos, 5, 6, e você ainda não trabalhou inglês com ele. Então você fica angustiado e começa a comprar coisas e livros e cursos para juntar com todas aquelas outras coisas que você já sente que deveria estar trabalhando. E quando a pessoa diz para você, ela diz assim, olha, existe uma questão de janela de oportunidade que você não pode perder. A partir, sei lá, de 7 anos já não é a mesma coisa. Eu trago esse exemplo do inglês, gente, porque é um exemplo clássico de que você pode se sentir pressionado. Você tinha feito o seu plano, você sabia o que você estava caminhando, mas daqui a pouco apareceu alguém falando isso aí e você já começou a correr atrás de outras coisas. Por que eu falo disso? A realidade da família vai implicar muito na decisão de é o momento ou não de colocar a criança para aprender inglês. Eu tenho, por exemplo, famílias de amigos ou de alunos que estão num contexto de morar em outro país. Prioridade dessas pessoas, eu preciso que a criança aprenda a língua do país onde ela está. Então, se ela vai frequentar essa escola ou a outra, o que vai acontecer para que a criança tenha muito contato com a língua e desenvolva. Mas eu posso ter uma outra família que está num momento em que a prioridade é lidar com as questões de matemática, porque a criança está com uma grande dificuldade. Então, percebam que assim, se essa família aqui começa a se desesperar porque eu tenho que pôr meu filho no inglês, senão ele nunca vai aprender o inglês na vida, comparando-se com outras famílias que está vendo ali que a criança já fala inglês desde que nasceu, isso vai prejudicar demais o seu cumprir do projeto. Porque, primeiro, ainda que você tenha feito um plano executável e real,
você se deixa levar por tudo que você ouve que parece extremamente importante. Então, o conhecimento, ele é algo essencial. Você ter conhecimento do que é realmente prioridade na vida dos seus filhos e saber, será que, de fato, isso aqui tem que ser agora? Então, uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo desses 8 anos trabalhando com as famílias foi um norte, uma orientação para você saber o que realmente a criança precisa em cada idade. Hoje nós temos um currículo aqui completo, né? Para quem faz parte do nosso programa da academia, nós temos um programa curricular com tudo, desde a área de virtudes, história, desenvolvimento motor da criança, enfim, até o 5º ano. Aqui nós temos essa lógica de proporcionar aos pais ou aos professores que são mais novatos, né, dentro dessa área da educação, uma lógica assim, ok, agora eu entendi, isso aqui é o que o meu filho precisa, então não dá para eu me desesperar de isso e aquilo outro. Essa questão do inglês, por exemplo, muitas pessoas acham que só a criança pode desenvolver o inglês e se ela não estudar agora não vai aprender nunca mais. Isso não é verdade, gente. Eu até trouxe aqui alguns livros que, se esse é um caso que você se preocupa, Além da Inteligência, do Feuerstein, e esse livro aqui, que são, digamos assim, tópicos-chave, princípios-chave na aquisição de uma segunda língua. Esse livro aqui é da editora Telos, para quem lê inglês. Mostrando que não necessariamente só uma criança vai aprender e que às vezes esse livro da aquisição de segunda língua mostra que às vezes um adulto aprende com maior facilidade do que uma criança uma segunda língua. Então, quando você estuda e conhece melhor um conteúdo como esse, isso te permite ficar mais tranquilo. Ok, meu filho não vai ficar sem aprender inglês se eu começar a ensinar só a partir dos 7, 8, 9 anos. Eu comecei a aprender inglês a partir dos 17. E deu tudo certo, está dando, né? Estamos no processo. Mas o que eu quero dizer é que você não pode ficar se comparando com as outras famílias, esquecendo que existe um perfil que Deus proporcionou para a sua família. Então, o que você vai fazer hoje aí no seu planinho e compartilhar com a gente aqui nos comentários é: qual é, em suma, o perfil da sua família? Você pode resumir numa frase, considerando, por exemplo, olha, o perfil da minha família é: nós estamos vivendo numa cidade do interior, vivendo em uma fazenda, eu preciso que os meus filhos desenvolvam nesse ambiente mais próximo à natureza, nós temos um bebê novo na família e a prioridade hoje é trabalhar as áreas que nós não conseguimos aqui. Eu tenho facilidade com linguagem, mas me falta, por exemplo, a área da matemática. Ou eu preciso muito trabalhar virtudes e estou em busca de desenvolver nessa área. Como você resumiria o perfil da sua família hoje? Numa frase pequena. Digamos assim, quais são as 4 características que você precisa levar em conta para parar de comparar a sua família com as outras? Conta pra gente, compartilha aqui nos comentários, preenche na sua folhinha, porque no próximo episódio, que você já pode ir em seguida, nós vamos conversar sobre mais um princípio que você precisa levar em conta ao organizar o planejamento do seu ensino familiar. Vamos lá então?